E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos ao 7º episódio do AgrodaCast, um podcast que te leva informação de qualidade e que vai desmistificar temas ligados aos sistemas de produção agropecuária. Eu sou Inácia Silva e hoje, junto com meu colega Bruno Garcês, vamos abordar um tema que gera bastante discussão na região semiárida: a criação de caprinos e ovinos e qual atividade se adequa mais a esses sistemas de produção. E aí, bora descobrir? Pois é, Inácia, a ovinocultura desempenha um papel importante no desenvolvimento da região semiárida, estando historicamente associada à subsistência da população rural. No entanto, a expansão da atividade permitiu seu estabelecimento como negócio, gerador de emprego e renda na região, tornando-se uma alternativa para a melhoria na qualidade de vida do produtor e estimulando a inserção de programas governamentais que incentivam a criação dessas espécies pela população. E você deve estar se perguntando como esses animais chegaram no Brasil e por que a sua maior concentração é justamente na região Nordeste. Explique aí pra gente, Nácia. Então, Bruno, dos 11,3 milhões de cabeças de caprinos no Brasil estimados pelo IBGE em 2019, aproximadamente 10,7 milhões estão no Nordeste, o que corresponde a 94,5% do rebanho nacional. Já os ovinos, dos 19,7 milhões, 13,5 milhões, ou seja, 68,5%, estão na região Nordeste, seguido pela região Sul, com 19,8% do efetivo, onde os animais são utilizados em sua maioria para a produção de lã. No Nordeste, o maior rebanho se localiza no estado da Bahia, com 31,01% e 33,27% do rebanho brasileiro de caprinos e ovinos, respectivamente, seguido pelos estados de Pernambuco, Piauí e Ceará. Então, fala pra gente, Bruno, como esses animais chegaram aqui na região Nordeste? Bom, Inácia, para isso a gente vai ter que voltar até a chegada dos colonizadores no Brasil. Foi eles que trouxeram em seus navios cavalos, bois, bodes e galinhas, sendo estes dois últimos usados para a alimentação dos tripulantes. A presença dos caprinos na colonização está inclusive associada à família Cabral, sim, de Pedro Álvares Cabral, aquele que descobriu o Brasil, pois o brasão da família era composto da imagem de 3 cabras, por ser um animal leal e valente, além de muito comum na região da família. A introdução dos caprinos e ovinos ocorreu de forma mais intensa a partir de 1534, na capitania de São Vicente, que abrangia áreas dos atuais estados de Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Minas Gerais, Goiás, Tocantins, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e Rondônia, através das expedições de Martim Afonso de Souza, que trazia esses animais junto com os bovinos. Além de São Vicente, os caprinos e ovinos também entraram por Recife, em 1535, e Salvador, a partir de 1550, sendo levados junto ao gado para o interior da região, pois o litoral era ocupado pela monocultura da cana-de-açúcar, bem mais lucrativa. Nesse cenário, surgiu uma figura bem conhecida no Nordeste, o vaqueiro. Ele era responsável pelos bois e recebia uma parcela do rebanho pelo seu serviço, além da autorização de criar cabras e ovelhas junto a estes, tanto para alimentação quanto para a produção de vestimentas com couro, impulsionando assim o processamento desse produto na época. Por volta de 1810, os rebanhos caprinos e ovinos já eram comuns em grande parte da região semiárida, o que foi impulsionado pela sua capacidade de adaptação às condições climáticas, sendo compostos em sua maioria de raças nativas, com o leite de cabra já sendo utilizado para alimentar as crianças devido ao seu alto valor nutricional, e a carne de ovinos como fonte de proteína barata. No entanto, mesmo os caprinos fornecendo leite e pele de qualidade para a fabricação de roupas e utensílios, ainda eram menos valorizados que os ovinos, que eram utilizados como fonte de proteína e renda para as famílias, principalmente quando o gado estava magro nas secas, vendidos informalmente em pequenos mercados regionais. E sabia, Bruno, que isso continua até hoje? Mas calma, que já vamos falar sobre isso. Antes, precisamos estabelecer algumas diferenças entre essas espécies, pois acredite, ainda tem gente que confunde. Caprinos e ovinos fazem parte da mesma família, e pode-se dizer que até que são primos, mas apresentam diferenças tanto em relação aos seus aspectos corporais quanto aos produtivos. Os caprinos apresentam um corpo mais comprido e delgado, com caudas curtas e levantadas e chifres cilíndricos, voltados para a região da cauda, além dos machos apresentarem aquela barba característica.
Já os ovinos são animais mais robustos, geralmente sem chifres ou com chifres triangulares e espiralados, tipo signos de Áries, sabe? Com uma cauda mais longa e geralmente caída, e não apresentam barba. Sim, se tem barba, é bode. Sacou a diferença? E você já ouviu falar do cheiro do bode? Esse cheiro é chamado de odor hircino e é característico de machos caprinos adultos. Esses animais produzem essas substâncias em glândulas que ficam entre os chifres e usam esse perfume para atrair as fêmeas. Alguns produtos, como o leite, a carne desses animais, possuem cheiro forte associado a essas substâncias, o que vai limitar seu consumo por muitas pessoas. Por isso é importante realizar o manejo da estação de monta, em que os machos só ficarão com as fêmeas no período reprodutivo. Esse manejo vai evitar que o cheiro característico do macho adulto passe para os outros animais e seus produtos, como o leite e a carne, sendo ideal a realização do abate de animais mais jovens antes da puberdade, pois nessa fase os machos não exalam esse cheiro. E não é só no corpo não, tá, Inácio? O comportamento desses animais também é bem diferente. Por mais que as duas espécies possuam um comportamento gregário, aquele comportamento de andar em bando e bem juntinhos, caprinos são animais mais exploradores e curiosos, o que leva os mesmos a se distanciar mais do bando para buscar alimento, selecionando bastante o que comem e possuindo uma dieta bem diversificada. Já os ovinos são mais contidos e medrosos, o que faz com que permaneçam juntos praticamente o tempo todo, enquanto se alimentam e são manejados. E por falar em alimentação, Bruno, vale ressaltar que esses animais são classificados como selecionadores intermediários. E o que isso quer dizer? Quer dizer que são adaptados para consumir uma grande variedade de plantas do semiárido, modificando suas preferências de acordo com a disponibilidade forrageira e, obviamente, a estação do ano. É daí que vem a fama desses animais serem sertanejos, ou seja, resistentes às condições do semiárido, pois eles conseguem selecionar espécies com melhor valor nutricional para consumir, mesmo precisando andar muito para isso. E esse comportamento faz diferença enorme na hora de alimentar esses animais, viu? E faz mesmo, viu? Caprinos possuem hábitos de pastejo mais elevados e selecionadores, preferindo folhas largas e espécies de porte arbustivo, além de ficar sobre as duas patas traseiras para alcançar galhos e folhas de árvores. Tenho certeza que algum de vocês já devem ter visto aqueles caprinos que ficam praticamente em pé, tentando alcançar aquelas folhas daquelas árvores mais altas na região onde eles estão sendo alimentados. Pois é, já os ovinos têm um hábito de pastejo mais baixo. Eles preferem as gramíneas de menor porte e aquelas espécies herbáceas, e dando os bocados mais profundos do que os caprinos. Além disso, em sistemas de pastejo exclusivo, caprinos exploram mais a área, estabelecendo locais de pastejo mais difusos em relação aos ovinos, que quando chegam, começam logo a comer. Outro ponto que merece destaque é o desempenho desses animais em sistemas mais intensivos, como os confinamentos. Ovinos conseguem utilizar os nutrientes de forma mais eficiente para a deposição de carne, podendo chegar a ganhos maiores que 300 gramas dia, enquanto que os caprinos ficam ali entre 170 a 200 gramas por dia nos mesmos sistemas. Além disso, ovinos e caprinos apresentam um rendimento de carcaça que varia entre 40% a 50%, dependendo do sistema de alimentação, com melhor distribuição de gordura e marmoreio na carcaça ovina, o que agrada muitos consumidores. Então, fica a pergunta: e como os sistemas de produção desses animais estão estruturados atualmente? Bom, boa parte dos sistemas de criação de caprinos e ovinos do semiárido, principalmente nos modelos familiares, utilizam raças nativas ou cruzamentos visando aproveitar a rusticidade que eles oferecem. Para caprinos, raças nativas como a Mochotó, Marota e Canidé são comumente encontradas no sertão paraibano e pernambucano, junto às raças exóticas como a anglo-nubiana, muito utilizada para a produção leiteira, assim como os ovinos da raça Morada Nova e Santo Inês, sendo utilizadas em processo de melhoramento genético na região. A utilização dessas raças nativas é muito importante para a atividade na região, pois apesar delas apresentarem menor desempenho produtivo, são totalmente adaptadas às condições ambientais do semiárido, se alimentando da vegetação nativa e utilizando a água de forma mais eficiente, o que permite uma maior resistência aos períodos de seca, servindo como fonte de renda e alimento para as famílias regionais, além de ter uma facilidade e rapidez de venda pela comunidade.
Pois é, e você já deve ter visto a venda desses animais em praças e pequenos mercados, principalmente deles vivos, o que é uma fonte de renda rápida para o produtor, mas que vai dificultar a organização da cadeia de produção. Além disso, ainda há preferência para a criação de ovinos na região, devido ao seu desempenho quando se deseja intensificar a produção, permitindo um maior retorno financeiro para o produtor. A carne desses animais é mais apreciada e consumida pela população, com maior difusão em supermercados e pontos de venda. Mas os caprinos não ficam atrás, tá? Só para deixar bem claro. Por mais que o consumo da sua carne seja algo regionalizado, há uma grande expansão do leite dessa espécie na mesa do brasileiro, o que é tido como uma iguaria em algumas regiões do nosso país. Mas então, Inácia, por que mesmo com um rebanho grande, a carne e o leite desses animais não figuram entre os grandes nomes do agronegócio brasileiro? O principal aspecto é o cultural. O consumo da carne de caprinos e ovinos ainda é algo muito centralizado em algumas regiões, com um consumo per capita de 440 gramas por habitante ano, enquanto que o brasileiro come em média 44 quilos de carne de frango, 35 quilos de carne bovina e 15 quilos de carne suína, uma diferença muito grande. Além disso, segundo a Embrapa, em média 25 milhões de brasileiros, ou seja, 12% da população, sequer experimentaram a carne caprina ou ovina. E dentre os fatores que impactam esse consumo, destacam-se a falta de marketing, a padronização de cortes, o preço, as dificuldades de acesso e até os aspectos sensoriais, como o cheiro e o sabor. Quanto ao leite de cabra, Bruno, a produção foi de 25 milhões de litros entre 2017 e 2018. E o consumo chegou próximo a 1,3 quilos habitante ano, um crescimento de 5,5% em relação aos anos anteriores. O leite de cabra é considerado pela Anvisa um alimento funcional por ser mais digestível e apresentar altos teores de ácidos graxos essenciais, além de ser indicado para bebês e dietas com restrições de lactose, tornando esse produto mais caro que o leite de vaca. No entanto, boa parte do mercado ainda é informal e é restrita a algumas regiões, mas com a porcentagem da produção brasileira já inserida em programas de alimentação governamental, principalmente nas escolas públicas. E ainda tem a produção de peles, viu? Segundo o Centro de Indústrias de Costumes no Brasil, a CICB, mesmo com a queda de 6,2% no número de unidades produtivas de couro no Brasil, em 2018, as peles caprinas corresponderam a 38,27% da produção total, enquanto que as de ovinos, 50,21%. com um aumento de 9,3% a aproximadamente R$ 3,74 no preço médio em relação a 2016, o que demonstra a importância desse produto como fonte de renda na atividade da região. E aí, diante de tudo isso, qual é a atividade mais recomendada para a região semiárida, Inácio? Bom, Bruno, aí vai depender do que o produtor busca e qual sistema deseja se implantar. Em sistemas mais extensivos, que dependem das chuvas regionais e a oferta de forragem mais abundante, recomenda-se a criação de caprinos, devido à sua maior capacidade de adaptação. Já em sistemas mais intensivos, como o confinamento para a produção de carne, requerendo maior taxa de ganho de peso, os ovinos tornam-se mais indicados, assim como a criação de caprinos leiteiros. No entanto, cabe ao produtor avaliar as condições de sua região, os custos, as instalações, o mercado, a mão de obra, além de impacto na atividade e sua qualidade de vida. Pois é, então chegamos ao final de mais um episódio. Gostou do tema de hoje? Deixe seu comentário nas nossas redes sociais, entre lá no nosso Instagram, @agrodacast, ou no canal do YouTube. Estamos por lá também. Um forte abraço e aguardamos vocês nos próximos episódios.